Nós, mulheres, sabemos que depois dos 30, 40 anos, somos submetidas a alguns exames relacionados à mama. Mas que exames são esses? Quais que são prescritos? Para que serve? Muitas dúvidas sobre esse assunto relacionado a exames mamários. Então, ninguém melhor e mais eficiente para falar sobre esse assunto que a nossa mastologista, a doutora Karen. Bem-vinda novamente. Obrigada. Doutora, então, a gente sabe, né, que são vários exames e eu queria entender que exames são, quando que é indicado cada um. Fala um pouquinho para nós. Então tá, vou falar um pouquinho que às vezes as pessoas fazem confusão e não entendem porque que às vezes um dá uma coisa, outro dá outra, mas por que deu diferente? Se sou eu, é a mesma mama? Então, o principal e mais conhecido é a mamografia, né? Que é também o mais chatinho, a mulherada que tem vontade de sair correndo. Que dói, que é um horror. Então, para quem ainda não fez a mamografia é aquele exame que a mama é colocada entre duas chapinhas de metal, né? Fica sentadinha com a mama presa ali e aí as chapinhas vão apertando, por isso que causa desconforto. Claro que dor é uma coisa muito relativa, para algumas mulheres vai doer mais, outras menos, depende do período da menstruação que ela está, depende da idade, depende do tipo da mama, pode doer mais ou menos, né? E por que tem que apertar? Para não sobrepor o tecido, porque se não aperta direito, a imagem não fica boa, fica borrada, a gente não consegue ver direito, né? Esse exame, ele é indicado a partir dos 40 anos, então, a partir dos 40 anos, o ideal é fazer todo ano. E ele é muito bom para ver calcificações e assimetrias. O que é assimetrias? Na mamografia, a gente vê como se fosse o recheiozinho da mama mais branco, que é a glândula, e por fora, perto da pele, mais pretinho, que é a gordura. E às vezes a mama direita é mais densa ou tem uma manchinha branca que a esquerda não tem. Isso a gente chama de assimetria. E às vezes tem alguma doença escondida nessa manchinha. Então, tem coisas que só a mamografia vê, por isso que ela é tão importante. Calcificações, por exemplo, é como se você pegasse a casquinha do ovo, triturasse e aquele pozinho aparecesse no exame, os pontinhos brancos bem pequenininhos. Normalmente é normal, do envelhecimento da glândula, mas quando forma um grupinho dessas calcificações, pode ser o início de um tumor. E isso não aparece no exame físico, não aparece na ultrassom, não aparece na ressonância, é só na mamografia. Então, por isso que a gente incomoda tanto. Tem mulheres que não querem fazer porque dói. Eu quero fazer só ultrassom. Não adianta, cada exame é bom para ver uma coisa. Claro. Um não substitui o outro. Então, pode estar tudo bem no ultrassom e ter um tumor ali na mamografia que ninguém viu. Por isso que ela é tão importante, ela é o exame principal. Mas, normalmente, a gente não faz antes dos 40 anos, só a partir dos 40, a não ser que tenha um histórico familiar ou alguma alteração. O segundo exame mais conhecido é o ultrassom, né? O ultrassom de mamas, ele é muito bom para ver nódulos e cistos. Ele consegue diferenciar se a bolinha que apareceu na mamografia, ela é sólida ou ela é líquida, né? Ela consegue medir com maior acurácia, ver do que é aquela bolinha, classificar esse tipo de nódulo, né? O que precisa fazer. E normalmente ele é bom para mulheres mais jovens, né? Então, pacientes jovens que têm um nódulo palpável, ou uma mulher que está amamentando tem uma mastite, para a gente ver o que tem ali dentro, se é pus, se é nódulo, o que é. Então, ele é para mulheres mais jovens, mas também se faz após os 40, porque ele ajuda a mamografia em alguns casos, para tirar dúvida. E o terceiro exame mais conhecido é a ressonância. A ressonância é aquele que entra no tubinho, tem que ficar meia hora ali de bruço, esperando. É um pouquinho claustrofóbico, mas ele é bem importante, principalmente para quem tem implantes, próteses. Ele é o melhor exame que tem para avaliar se a prótese está íntegra ou não, se tem contratura ou não. E também para tirar dúvida. Às vezes a mamografia não viu direito alguma coisa, o ultrassom também, então a ressonância ela vê mais, ela ajuda a tirar dúvida em alguns casos. É um exame mais caro, a gente não faz sempre, mas ele é muito importante, principalmente para planejamento cirúrgico do câncer de mama.
como é importante a gente entender o papel de cada exame, o que cada um vai te mostrar. Porque bem como você falou, às vezes a pessoa fala, eu fiz uma mamografia, para que eu vou fazer? Eu fiz um ultrassom, não preciso de... Então, cada exame mostra uma coisa diferente. Então, assim, eliminamos isso. Então, mas eu sigo com uma dor aqui, então o que pode ser? Então, assim, a gente tem que confiar no profissional que está nos orientando, nos solicitando os exames, e entender. E eu acho até interessante a gente frisar que pergunte para o profissional. Isso. Por que esse? Por que aquele? Isso. O que a gente vai ver? Para entender, para a gente saber o que está buscando, né? Exatamente. E até cada exame tem um tipo também. Por exemplo, a mamografia tem incidências adicionais, a tal da magnificação, a tal da compressão, que às vezes repete só numa mama. Então, dependendo do que aparece ali no exame, às vezes tem que complementar. E cada um é bom para ver uma coisa, um nunca substitui o outro. Excelente, adorei. Obrigada por nos ajudar a entender um pouquinho sobre a importância de cada exame. Achei sensacional desses que você citou. Eu só não fiz a mamografia ainda. E vou fazer quando for a hora, né? E eu espero que você também esteja com seus exames em dia. E se ficou com alguma dúvida, manda mensagem que a nossa mastologista responde para você. Até o próximo. Até, obrigada. Agora vamos para os mitos e verdades relacionados ao crescimento das nossas crianças. Quando a gente fala em crescimento, em hormônios, é óbvio que quem nos ajuda a entender um pouco mais sobre esses assuntos é a nossa endocrinologista pediátrica maravilhosa, a doutora Lide. Bem-vinda novamente. Tudo bem? Oi, Mari, como vai? Tudo bom, achei ótimo esse tema, porque existe muitas dúvidas relacionadas ao crescimento das crianças. Então, vamos começar aí, Lid. O que tu pode começar nos dizendo que é mito e o que é verdade? Então, crescimento, acho que é o carro-chefe do endócrino pediatra, né? Tem bastante dúvida sobre isso, assim. Primeiro, primeira questão, o crescimento é uma questão muito genética, tá? Então, o principal fator do crescimento vai ser a genética. Eu sempre falo que não tem como a fruta cair longe do pé. Sim. Se a família é toda baixa, é difícil que tenha um filho alto, né? E o contrário é verdadeiro. Claro que existem exceções, mas a gente trabalha com a média, né? Então, a genética ela é o mais importante. Tanto que existem cálculos para a gente calcular mais ou menos o alvo genético de altura de uma criança baseado na altura do pai e da mãe. A gente tem uma conta que a gente faz, a gente pega a altura, por exemplo, se a gente tem um menino, um filho, um menino, a gente pega a altura da mãe, soma 13 centímetros, mais a altura do pai, divide por 2. Né? E aí a gente tem um meio termo da altura que essa criança pode ter na vida adulta. É um cálculo, né, matemático. Existe uma variação para mais ou para menos, né? Mas acerta bastante. E para a menina, a gente pega a altura do pai, tira 13 centímetros, soma com a altura da mãe e divide por 2. Né? Então, as meninas, em geral, vão ser 13 centímetros menores do que os meninos. Isso pelas questões hormonais envolvidas no crescimento, tá? A puberdade da menina, ela ocorre 2 anos antes do menino, o estirão da menina é um pouco menor, então, existe essa diferença genética. Então, a genética é o fator mais importante. Mas, a gente sempre cita que a genética, ela equivale a 80% a 90% da nossa altura final. 10% a 20% são esses outros fatores que a gente pode interferir, né, no crescimento da criança. E aqui que entram muitas vezes os mitos, né? O primeiro é o sono. Então, eu já vou começar a citar, porque eu acho que é o que o pessoal mais pergunta em relação ao sono e o crescimento da criança, tá? Realmente, a gente cresce mais quando a gente está dormindo à noite, porque o hormônio de crescimento, que é um dos principais hormônios envolvidos, né, no crescimento da criança, ele é produzido principalmente depois das 10 da noite, quando a gente está em sono profundo. Então, o ideal é que a criança durma cedo, a gente sempre orienta, né, e tenha boas horas de sono, né, o horário de sono para cada idade. Claro, um bebezinho tem que dormir 16 horas por dia, um adolescente 9 a 10 horas, então o sono de acordo com a sua idade. Não é que uma criança que durma um pouquinho mais tarde não vai crescer. Isso é um mito, tá? Então, por exemplo, minha criança, meu filho dorme 11 da noite sempre. Mas se ele tiver todas as horas de sono dele, então se ele tem que dormir 10 horas, por exemplo, na faixa etária dele. Se ele dormir as 10 horas de sono toda noite, ele vai conseguir ter as horas necessárias para o crescimento dele, tá? Então, é um mito que dormir muito tarde não vai fazer crescer. O problema é dormir pouco. Entendi. Então, se a gente tem privações crônicas de sono, isso a gente tem visto muito nas crianças de hoje em dia, isso realmente pode afetar o crescimento. Por quê?
Se eu durmo menos do que eu tenho que dormir, então eu tenho menos horas de produção de hormônio de crescimento, e aí eu vou crescer menos com o decorrer do tempo. Entendi. Então, a gente tem visto muito assim, a criança dorme tarde e acorda cedo. Então, se na idade dela deveria dormir 12 horas de sono, ela dorme 8. 8 horas é um bom sono para um adulto, mas não para uma criança. Então, se isso for crônico, ela realmente pode perder um pouco, alguns centímetros em altura. Tá? Então, isso é verdade. Não é simplesmente que dormiu tarde, é questão de dormir pouco. Tá? Né? Então, isso é uma questão bem falada. Outro mito. Outro mito sobre atividade física. Né? Muitas vezes o pessoal vem, meu filho está crescendo pouco, vou voltar na natação. É bem comum, né? Na verdade, não é a natação que vai fazer crescer mais, tá? O exercício físico, ele não é um tratamento de crescimento. A questão é, se a criança é muito sedentária, se a criança é sedentária, então passou a infância dela sem praticar atividades físicas, ela pode perder em crescimento, tá? Não que vai fazer exercício, ela vai ganhar mais, ela vai deixar de perder, tá? Porque para a nossa saúde, a gente precisa praticar atividade física, né? A criança, a gente orienta 1 hora de atividade física todo dia. Se a criança não faz, então ela pode perder alguns centímetros, essa é a questão, ela pode perder por não estar fazendo, né? Não que só porque ela faz atividade física ela vai ser mais alta, essa é a questão, né? Então, as crianças estão muito sedentárias. Se elas estão muito sedentárias, elas estão perdendo. Né? Então, a gente orienta a fazer atividade física, não como um tratamento de crescimento, mas para a criança crescer o seu potencial genético, que ela já deveria crescer. Entendi. Né? Então, isso também é muito bem perguntado. Tá? Mais um mito. A alimentação. Às vezes o pessoal vem, o que eu posso dar para a criança comer para crescer mais? Não tem nenhum alimento milagroso, né? Não existe. A questão é que a nutrição é muito importante para o crescimento da criança, mas é uma nutrição saudável, uma nutrição equilibrada. Então, a gente vai orientar. Se essa criança come mal, ela pode ter problemas de crescimento por não estar comendo bem. Mas não que eu vou comer mais feijão, ou mais uma verdura, ou mais um alimento. Espinafre que dá o braço do papai. Isso, mito. Não, são mitos, né? O que acontece assim, muitas vezes as pessoas, eu vou suplementar zinco. Teve agora, um tempo atrás, saíram umas reportagens falando do zinco. O zinco a gente tem bastante assim, em frutos do mar, ovos, carnes, né? Tem bastante zinco. Mas não é o zinco que faz crescer. A deficiência de zinco, ela pode afetar o crescimento. Então, se é uma criança que come muito mal, e aí você vai dosar, ela tem um zinco baixo, a gente vai fazer a reposição de zinco, ela vai crescer mais um pouco, ela vai recuperar o seu crescimento. Mas se a criança já tem o zinco normal, se a criança já come normal, né? Usando essa medicação, usando essa vitamina, que ela vai crescer mais. Entendi. Tá? Mesma coisa uma criança que, por exemplo, tem anemia. Anemia ferropriva, que ainda é comum, né? Então, por deficiência de ferro. Claro, essa criança ela vai crescer um pouco menos, porque ela está faltando um mineral, né, importante para o seu crescimento. Então, se eu repor o ferro, ela vai melhorar o crescimento dela. Mas não que eu repor ferro para todo mundo vai fazer crescer. Então, aí são casos específicos. Então, você vai avaliar a criança, ver se ela tem alguma deficiência nutricional, vai fazer reposição, né? Mas não tem um alimento específico para crescer mais, tá? No geral. Então, é uma alimentação equilibrada, tá? Lídia, adorei. Muito legal entender esse mito e verdade, porque realmente os pontos que você citou são o que nós pais pensamos, né? A alimentação, o sono e a prática de atividade física. Então, agora a gente já sabe o que é certo e o que é mito sobre esse assunto. Muito obrigada por dividir conosco tanto conhecimento. E se você tem mais alguma dúvida, se quer saber se é mito ou verdade, manda para nós, para o Instagram do Minuto Mamãe Bebê, que a nossa endocrinologista responde tudo para você. Obrigada, até a próxima. Obrigada, até a próxima, gente. Agora nós vamos falar sobre os olhinhos das nossas crianças e a importância de alguns exames para prevenir determinadas doenças. Essas doenças e esses exames, a nossa oftalmologista pediátrica, a doutora Thaís, vai falar um pouquinho para nós sobre. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então, fala para nós um pouquinho sobre exames na primeira infância, doenças, o que a gente encontra e a importância de levar as crianças no oftalmologista pediátrico. Então, o primeiro exame que a gente faz, né, dos olhinhos é já o exame que é feito na maternidade, que é o teste do olhinho,
né? É um exame que é feito pelo médico, não necessariamente o médico oftalmologista, mas é um exame muito importante de rastreio de doenças graves dos olhos, né? Que causam alteração do reflexo vermelho. O que é o reflexo vermelho? A nossa retina, que é a parte do nosso fundo do olho, ela tem um reflexo natural que é vermelho, ela tem a coloração vermelha. Então, o normal que a gente encontra quando a gente emite uma luz, né, no olho de qualquer pessoa, é retornar um reflexo vermelho. Tanto que as máquinas fotográficas, né, elas têm até alguns ajustes para olho vermelho, né, que isso é o normal. Quando a gente tem um reflexo que é alterado, que ele não é vermelho, a gente acende um sinal de alerta para algumas doenças que podem acontecer nos olhos e que podem causar doenças graves, né, que podem causar até cegueira e até a morte, né? Olha só. O reflexo ele pode estar alterado quando ele é branco, que a gente chama isso de leucocoria, que é um reflexo esbranquiçado dessa luz, ou quando ele está mais apagado, né? Um reflexo alterado também apagado. Quando ele é branco, ele sinaliza para algumas doenças do olho que são bem graves, como por exemplo o retinoblastoma, né, que é o câncer do olho, catarata congênita, que também causa um reflexo esbranquiçado, algumas infecções de dentro do olho, como a toxoplasmose, a sífilis, que podem causar uma lesão no fundo do olho que causa um reflexo mais esbranquiçado. E até alterações como o glaucoma congênito, que também causam reflexo esbranquiçado quando a gente tem um edema da parte, né, um inchaço da parte externa do olho. E quando a gente tem um reflexo mais escurecido, ele lembra muito quando tem altos graus. Então, tanto altos graus de miopia quanto altos graus de hipermetropia ou astigmatismo podem causar uma alteração desse reflexo em que ele fica mais escurecido, mais apagado. Então, e quando você tem um grau muito alto no olho, você pode não desenvolver direito esse olho se esse grau não for corrigido, né? Então, todas essas alterações a gente consegue ver com um teste bem simples, que é o teste do reflexo vermelho, né? Que até inclusive os pais podem fazer, porque é um teste que, se você colocar a criança num ambiente mais escuro, que daí a pupila vai naturalmente dilatar, porque é um reflexo nosso, né? A nossa pupila dilata mais quando a gente fica num ambiente mais escuro para a entrada de luz. E daí, se você tira uma foto com flash, essa foto, naturalmente, o olho vai vir com um reflexo mais vermelho. E se esse reflexo vier diferente disso, se ele não for vermelho, se ele for mais branquiçado ou se for mais apagado, é um sinal de alerta para que precisa ser investigado doenças dos olhos. Olha só que interessante, então já é uma prática que dá para a gente fazer em casa, né? Dá para fazer em casa, deve ser feito, é um teste que deve ser feito na maternidade já, e a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, ela recomenda que os próprios pediatras façam em consultório esse teste pelo menos 3 vezes no primeiro ano de vida. Isso não exclui a necessidade da criança passar por uma consulta oftalmológica no primeiro ano de vida, porque daí no oftalmologista, o oftalmologista vai ser mais, né, especializado em avaliar doenças dos olhos, claro, vai conseguir ver algumas coisas que o teste às vezes passa batido, né, e principalmente, né, vai conseguir ver toda outra alteração do desenvolvimento, do comportamento visual da criança que os outros médicos não especialistas não vão ter tanta prática. Claro, sem né? dúvida. Tem mais algum exame? Dentro do primeiro ano de vida, esses são os principais, né? Quando a gente está no consultório, né, no consultório oftalmológico, aí a gente vai fazer todo o teste, a biomicroscopia, que é o teste quando a gente olha com o microscópio, e a gente consegue ver o olho da criança 10, 15 vezes maior e consegue ver com alterações que possam ser detectadas. A gente vai dilatar as pupilas da criança, que é bem importante para a gente poder avaliar melhor o fundo de olho e detectar essas doenças, né, essas doenças graves do primeiro ano de vida principalmente, e vai conseguir fazer os testes de grau, vai conseguir medir o grau da criança, até a gente já falou em outros programas como é que se mede, né, o grau da criança, mesmo quando ela não sabe falar. Então, tudo isso a gente consegue fazer numa consulta oftalmológica, mesmo quando a criança tem menos de 1 ano de vida. Adorei. Obrigada por falar para nós um pouco sobre a importância desses exames. E uma última dúvida. Uma vez que a criança vai no primeiro ano de vida no médico, no oftalmologista,
quando ela tem que retornar depois dessa primeira consulta no primeiro ano de vida? Depende muito da prática do oftalmologista, tá? Muito do que ele vai avaliar também, né? De cada criança, de como está o desenvolvimento da criança, de como o que foi encontrado nesse exame. Não existe muito um consenso de qual a a frequência. Não tem muito um consenso da frequência de quanto a criança tem que ir, né? Nesses primeiros anos, mas a gente recomenda que seja a cada 6 a 9 meses, nos primeiros 3 anos de vida, por conta de ter essa maior chance de ter essas doenças graves do olho, né? Principalmente o retinoblastoma, que é muito mais comum antes dos 3 anos de vida. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é que seja feita uma consulta antes de 1 ano e uma consulta antes de 5 anos, mas a gente considera isso muito pouco. Isso, na verdade, é mais recomendado por conta do nosso sistema público de saúde ser um sistema mais falho, em que as pessoas têm mais dificuldade de acesso. Então, seria o mínimo do mínimo para que a gente conseguisse ter pelo menos um diagnóstico mais precoce da maior parte das crianças, né? Mas esse intervalo grande de distância entre 1 ano e depois perto dos 5 anos, né, pode deixar passar muitas doenças graves e acabar retardando o tratamento de doenças que seriam melhor, né, que fossem diagnosticadas mais precocemente. Então, o que a gente acaba fazendo mais na nossa prática é avaliar a cada 6 a 9 meses até os 3 anos de vida. Entendi, sensacional. Adorei. Obrigada por tanta informação e até o próximo encontro. Agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a primeira visita ao recém-nascido. Eu tenho visto muitas mães falarem sobre esse assunto, eu vivi, gera muita polêmica entre família, entre os amigos, aquela mãe é chata, aquela mãe é liberal demais, enfim, muita cobrança. Então eu trouxe, é claro, uma psicóloga perinatal, mãe também, que viveu essa experiência, para falar um pouquinho para nós sobre esse assunto. Ju, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Adorei esse tema, como Baita sempre. assunto, né? Todos que tu traz são muito interessantes. E eu queria que tu dividisse conosco um pouco do teu ponto de vista e como psicólogo, o que tu acredita, como tu nos ajudar. Às vezes a gente quer dizer um não, mas fica meio assim, acaba dizendo um sim, mas isso dá um conflito entre a família, a mãe, enfim. Fala para nós. Pois então, o bebê nasceu. Né, Mari? O bebê nasceu, seja o seu bebê, o da amiga, enfim, de uma conhecida. E aí que existe uma ansiedade, tanto por parte dos pais, de mostrar essa criança para o mundo, porque que coisa mais gostosa do que você, né, apresentar o seu filho. Ao mesmo tempo, existe essa ansiedade, essa curiosidade por parte das outras pessoas, né? Sejam da família, sejam amigos. E em comum tem isso que todo mundo quer o bem daquela criança, quer ver, quer conhecer, e é fofinho, mas existe algo muito por trás disso que é muito importante, né? E todo mundo talvez deveria saber um pouquinho. Por isso que eu falei, eu vou levar para o programa, para a Mari ali, para a gente conversar sobre, existem regras? Não sei se existe uma regra exata, talvez deveria existir, né? Porque o bebê ele nasce, mas ele sai do corpo da mãe, ele sai do útero da mãe, só que ele não sabe que ele saiu, né? Ele acha que ele ainda faz parte da mãe. Então, é aquilo que a gente fala da gestação fora do útero, que é São a esterogestação. 3 meses, gente. Você sabe que tem gente que não fala só em 3 meses. Tem gente que fala até em 9 meses, tá? Imagina. Eu já ouvi falar sobre, não sei, né? A gente costuma dizer da esterogestação por 3 meses, que é aquele período ali em que o bebê ainda precisa tanto da mãe. Ele se sente tão parte daquela mulher que olha como é complicado para ele e para aquela relação e para tudo se abrir para os outros, né? Então, isso é um primeiro ponto que já é fundamental de se pensar e de usar como argumento, né? No caso de não querer uma visita tão cedo. Mas eu entendo também que muitas vezes, bom, se a gente falar só da necessidade de apoio que aquela família tem, porque nasceu ali uma mãe, né, nasceu um bebê, mas nasceu uma mãe, nasceu um pai, muitas vezes, né, ou uma outra mãe, enfim, as diversas configurações, mas nasceram novos papéis naquela família. E eles precisam todos se reconhecer, se conhecer, na verdade, né, porque é um estranho. Chegou ali um bebê e tem todas essas necessidades dele, especialmente, mas também tem as necessidades da mãe e do pai, vamos dizer assim. Então, nessa construção que está o bebê com a mãe,
que é a relação principal ali. Nessa relação com ela, ele vai construindo a primeira base, assim, ele vai, enfim, se reconhecendo ali naquele mundo através daquela mãe e construindo o seu psiquismo naquele momento. Então, se a gente falar só dessa parte, que não é só, o quanto é importante a gente preservar essa relação e esse momento. Com certeza. Né? Então, quer fazer uma visita? Eu acho que perguntar é uma coisa muito importante. Né? Perguntar, você quer que a gente faça a visita? Pode ser que a mãe queira, né? Mesmo que a mãe queira, mas vai para ajudar no que for preciso, né? Então, perguntar é a primeira coisa. Pergunta o que você precisa. Visita surpresa no puerpério, não. Não é? Não. É muito complicado, porque por mais que tenha aquele desejo ali de mostrar aquele filho, tem tanta coisa acontecendo. A mulher está ali mergulhada em hormônios. Ela não dormiu a noite inteira. Privação de sono, eu falo que para mim, assim, a privação de sono é o que tem de mais temível, assim, é o mais difícil para mim. Sem dúvida, né? Porque o sono, ele faz com que teu corpo trabalhe no outro dia. E tu sem dormir, virada, tendo que cuidar de um bebezinho. Mexe com tudo. E esse bebê tá assim, chorando e o peito doendo porque tem muito leite ou porque tem pouco leite. É muito difícil esse começo. Além de pensarmos em toda parte de que as crianças não têm vacina, de que estamos vivendo uma pandemia. Então, além de toda essa parte, vem toda a parte saúde, né? Se a gente entrar na questão da pandemia, daí acho que a visita tem que demorar muito para ir. Sim. E se for, são aquelas pessoas realmente muito próximas, que a mãe quer mesmo que esteja ali, com proteção, daí é uma outra questão. Mas mesmo fora da pandemia, né, tem toda essa questão também de vacina, porque uma coisa são os micro-organismos ali do pai e da mãe. Exatamente. Que fazem parte né, daquela família ali. Outra coisa são aqueles que vêm de fora. Então, isso é muito complicado, né? E aí, tudo isso que você estava falando, tem toda essa questão de amamentação, que é um aprendizado, né? O sono mesmo, o sono do bebê e o sono da mãe. Então, assim, são inúmeros fatores que muitas vezes, se você está grávida nesse momento, você talvez pode pensar, se não tivesse na pandemia, eu ia querer uma visita na maternidade, por exemplo, né? Talvez quando você tiver, você vai ver que possivelmente não é uma boa escolha. Né? Depois, acabei de chegar em casa, deixa a gente se reconhecer nesse novo espaço, nessa nova configuração, para depois virem, né, as pessoas. E aí, quando elas vierem, de qualquer forma, que seja para ajudar, arrumar a casa, trazer comida, né? Levar eu fiz uma marmitinha de algo que eu sei que você gosta de comer. Poxa, é uma Quer visita... coisa mais deliciosa? Volta de novo. Aí é diferente, né? Porque daí a pessoa te levou um agrado e assim, a gente tá sem comer, tá na correria. Então, eu não sei, eu penso que as pessoas têm que ter mais empatia pelaquela mãe. Se não é mãe, eu sei que é difícil. Depois que tu te torna mãe, tu tem um outro olhar. Mas lê sobre essa situação para não dizer assim, nossa, que chata. Ou quando eu era mãe, assim, quando foi meu puerpério, no caso, né? Eu não era assim. Então, assim, a gente tem que respeitar as pessoas. O respeito e a comparação é complicada. E, assim, é claro que a boa intenção, ela existe. E todo mundo tem boa intenção, na verdade, né? Por isso que eu tô falando para as grávidas, né? Tô falando para quem é o pai e mãe recente ali. Para se sentir à vontade para falar. Sabe, por mais que vão pensar alguma coisa, que vão achar ruim, que vão achar mal, é importante se posicionar, porque isso vai fazer toda a diferença para esse bebê, né, para essa família, nessa construção que eles estão tendo. E a partir de agora é isso, é começar a se posicionar sempre, porque sempre vai ter pitaco, sempre vai ter isso, vai ter aquilo, então a gente tem que, com educação, com respeito, não precisa ser grosseira, colocar as nossas vontades. Não, eu não quero que seja assim. A gente faz dessa forma. Pode respeitar, né? Porque se a gente não se posiciona... E por mais que a vontade seja enorme de, né, falando agora para as visitas, é uma vontade imensa de ir lá, pegar aquele bebê. Que todo mundo adora um bebezinho, né? Imagina, é a coisa mais gostosa, ficar com ele no colo. Mas, assim, uma outra regra, vamos dizer assim, importante, é não tirar o bebê da mãe. E perguntar se a mãe quer que pegue, se pode pegar. Exatamente. No comecinho não deveria nem pegar, por todos esses fatores. Mas quer e a mãe se mostra interessada, então vamos respeitar esse limite dela, essa vontade. Acho que isso que é, assim, o principal, né? Ju, todo mundo tinha que ter acesso a essa nossa entrevista, essa nossa conversa, porque mudaria muito o puerpério das mulheres. Esse momento, assim, é muito difícil. Espero que você tenha gostado. Se você conhece alguma grávida, manda para ela, manda para a família inteira dessa grávida, para todo mundo saber que não é que essa gestante esteja chata ou que ela seja cheia de mania, é que é muito difícil, é um momento muito delicado e precisa
ter limites, respeito e empatia. Adorei a nossa conversa. Obrigada. Até o próximo encontro. Até. Agora nós vamos dar dicas maravilhosas para você que está enfrentando alguma dificuldade com as crianças na questão experimentar novos alimentos. Então é óbvio, a nossa nutricionista maravilhosa Fábio vai nos ajudar com esse assunto. Fábio, bem-vinda novamente. Obrigada. Fábio, você deve receber bastante demanda no consultório sobre isso. Ó, meu filho só come isso. Então um grupo muito pequeno de alimentos, né? Um número muito pequeno de alimentos. E aí como é que fica? Vitaminas e todo o corpo que a gente sabe que precisa de uma alimentação balanceada, de variedades, enfim. Isso, então. Esse é um dos maiores desafios, né, das famílias, porque é muito comum até crianças que às vezes comiam de tudo, comiam várias frutas, por exemplo, de repente, só quero banana, só como banana, né? Isso eu escuto muito. E de todos os grupos de alimentos a gente passa por isso, né? E é comum, né? Quando a gente pensa nas fases de desenvolvimento da criança, tem momentos que elas começam a ter uma percepção maior até das coisas ao redor dela, né? E entender que os alimentos são diferentes, entender que alguns eu gosto mais, que outros não me dão tanto prazer, né? E acabam fazendo essas escolhas, tá? Algumas vezes a gente tem também casos de seletividade severa, né? Que aí às vezes envolve transtornos sensoriais e aí a gente precisa inclusive de uma equipe, né, multidisciplinar para ajudar essas crianças. Mas nesses casos mais corriqueiros, assim, da criança que comia de tudo, né, e de repente começa a selecionar alimentos, a gente precisa, primeiro, entender que aí não é só uma questão, assim, de birra da criança, tá? Ali, algumas vezes acontece, sim, ou alguma experiência que não foi muito agradável e ela criou, né, uma aversão àquele alimento, ou às vezes é uma questão mesmo desse desenvolvimento neurológico, que aquele alimento que era conhecido para ela de um dia para o outro ficou meio estranho, e a gente vai ter que resgatar essa relação dessa criança com esses alimentos, tá? Né? Porque às vezes os pais ficam muito na dúvida assim, mas eu comia, não é estranho para ela, agora ela lida como se nunca tivesse visto aquilo na frente, começa a dizer que não gosta, né? Comia feijão, agora não come mais, comia, né, determinadas... Por que eles param, Fábio, de comer? Tem uma explicação? Então, né, a gente tem, nessas fases do desenvolvimento, tem a questão às vezes de diminuir a fome, que isso é muito comum por volta de 1 ano de idade, né? E essa é uma fase que às vezes isso acontece, porque a criança vinha naquele desenvolvimento muito acelerado de bebê até por volta de 1 ano, 1 ano e meio, né? Que ela ali triplica de peso, dobra de comprimento e depois esse crescimento mesmo desacelera, ele vai num ritmo mais lento, então a fome também desacelera. Quando essa fome desacelera, a criança começa a comer menos ou até recusar alguma refeição porque não está com fome, a ansiedade nossa já começa a bater, né? E às vezes aí a gente começa a fazer seleção de alimentos. Por quê? Porque a nossa ansiedade de querer que essa criança coma acaba reforçando, então, de dar aquilo que a gente sabe que ela gosta e come, que ela tem preferência. Olha só. Né? Então, isso é um dos motivos. Aí, por volta dos 2 anos e meio, essa seletividade mesmo, assim, que é a criança recusar aquilo que ela também já vinha comendo, aí recusa o alimento, estranha o alimento, e tem muita relação com a fase de desenvolvimento neurológico, tá? Mas o que é importante a gente ter em mente, assim, que se essa criança perdeu a relação prazerosa, gostosa com aquele alimento, então ela diz que não quer, que ela não gosta, rejeita, né? Não é forçando essa criança a comer, insistindo com ela para comer, que ela vai ter prazer em comer aquele alimento, Verdade. né? Então, assim, eu sempre dou o exemplo para gente, assim, adulto, que as primeiras vezes que nós adultos, que não tínhamos contato com sushi, com sashimi, com peixes crus, né, na nossa infância, que a gente teve contato já na vida adulta, a gente também não achou assim, ai, que delícia, que é isso aí. Se alguém chegasse na nossa frente e falasse, olha, come que é muito bom, é gostoso, mas pegasse aquele peixe ali sem nada, a gente
provavelmente não ia ir todo disposto a experimentar, né? Aí a gente começou comendo com muito shoyu, a gente começou comendo com os fritos, né? Que é algo que já era mais conhecido no nosso paladar, e aí a gente desenvolveu o paladar por esses alimentos. Hoje uma boa parte da população adulta, né? Pelo menos aqui na nossa região, consome esse tipo de alimento, mas há 20 anos atrás não era assim. Né? Eu tenho até uma história com as amigas que a gente não comia e hoje as mesmas amigas a gente se reúne para ir em restaurante. Então, qual que é a ideia aí? A ideia é que a gente ofereça sim esses alimentos, porque a criança também não vai voltar a comer se ela simplesmente não for mais apresentada para eles, né? Mas a gente precisa fazer um processo de aproximação, que a gente chama. E aí tem várias técnicas para fazer essa aproximação das crianças com esses alimentos. Então, um dos pilares, né, dessas técnicas é a gente iniciar por aquilo que seja um alimento já conhecido dessa criança, como a gente falou do sushi pra gente, né? Então, assim, ela de repente não está querendo mais comer determinada fruta, maçã, mas ela gosta de bolo. Então, de repente, um bolo que vá pedacinhos de maçã é uma forma da gente oferecer esse alimento para ela, né? Ou alguma verdura, a gente coloca isso dentro de uma preparação que ela goste muito. Ela gosta de macarrão, então talvez fazer o macarrão com os legumes no molho, né? Ou preparar uma massa que seja colorida com esses legumes nessa massa, coisas assim, pode ser uma forma dessa criança voltar a ter contato com esse alimento, né? E aí experimentar, então, esses alimentos novos ou não para elas, né? Mas experimentar através de uma forma confortável, que ela tenha curiosidade. Porque eu sempre falo que para uma criança comer, precisa muito mais de curiosidade, interesse dela em experimentar do que fome. É verdade. Né? Porque se a gente trabalha com uma criança seletiva, um seletivo extremo, ela pode estar com muita fome, mas se ela não tiver ali alimentos confortáveis para ela, que ela entenda que aquilo ali é seguro para ela, que ela conhece, que ela vai passar horas sem comer, né? Então, essa eu acho que é a principal dica que a gente tem que entender, assim, não é forçando, não é fazendo chantagem ou trocas, né, que a gente vai conseguir, assim, negociando com a criança, come isso para ganhar aquilo. Não é isso que a gente vai desenvolver uma relação saudável e prazerosa, né? E o que a gente quer é que essas crianças aprendam a comer de tudo, que elas sejam dispostas a experimentar, né? Porque uma criança que experimenta, ela pode até não gostar, mas ela tem a chance de desenvolver o paladar para aquele alimento, né? A mesma situação nossa do sushi. Eu também não gostava, mas hoje eu como, né? E nesses anos todos, a gente começou comendo pelo mais conhecido, aumentou a exposição, quer dizer, começou a ter mais restaurantes, a gente começou a ser exposto com uma frequência maior, né? E a gente desenvolveu o paladar por esses alimentos. Então, é isso que a gente tem que tentar traduzir para o mundo infantil. É tentar apresentar esse alimento para a criança de formas diferentes, trazendo um conforto para ela que é com alimentos que ela já reconhece, que ela já gosta, né? E apresentando para ela várias vezes, com uma frequência, para que ela possa acabar desenvolvendo o paladar para esses alimentos. Fábio, adorei. Obrigada por dividir essas dicas conosco e até o nosso próximo encontro. Joia, até. Uma dúvida muito comum entre as gestantes está relacionada com a prática de atividade física. Mas será que pode? Será que vai prejudicar? Será que vai ajudar? É importante? Faço, não faço? São muitas dúvidas, muitas perguntas. E eu trouxe uma profissional maravilhosa que tem uma super experiência com as gravidinhas, a Dígia. Bem-vinda novamente. Obrigada. Dígia, me fala então sobre esse assunto. Quando iniciar, se é recomendado, se não é, conta para nós. Então, se a mulher já fazia atividade física antes da gestação, o ideal é ela dar continuidade, sem medo. Claro que depende do médico, né? Que tem médicos que liberam ou não, mas do primeiro trimestre a gente pede que fique em repouso ou não faça muita atividade, e aí no segundo trimestre dá para dar uma intensidade. Por quê? No primeiro trimestre é aquela fase. Enjoo, indisposição, então imagina, tu tá ali enjoada, indisposta. Tu não quer nem sair de casa. Tu não quer nem arredar o pé de casa, né? E aí, mas aí no segundo trimestre já dá mais uma disposição e aí é o ideal para começar a atividade física. E aí vai depender do que ela gostar. É recomendado o quê?
Pilates, que aí você faz uma atividade mais, como é que se fala? Tem um profissional ali contigo, te acompanhando bem direitinho, mas é bom fazer uma atividade que a gestante gosta, porque tem mulher que não gosta de Pilates. Ela quer fazer um funcional, ela quer fazer um outro tipo de atividade, pode fazer, mas um profissional ali habilitado, que vai acompanhar, que não vai fazer umas coisas tipo pular corda, fazer coisas de salto, não pode. Então, ela vai ter que fazer atividades, vai ser todas de acordo com o perfil dela. Entendi. Tem dia que ela vai estar super disposta a fazer exercício, pode fazer, mas tem dia que ela não vai estar, então você vai fazer outro tipo de atividade com ela. Então, como é importante isso mesmo, de ter um profissional acompanhando, Sim. de ajudar a montar um treino, Não fazer pode ser tudo qualquer certinho. Não dá, vou para academia e fazer um treino. Não, você tem que ter alguém te acompanhando, porque você sabe as alterações que acontecem durante a gestação. Então, tem a parte de ganhar mobilidade, de equilíbrio. Imagina uma gestante no funcional que não tem equilíbrio, vai fazer um salto, alguma coisa. Meu Deus do céu, se estabaca no chão aí, Deus prejudica ela e o bebê. Com certeza. Por isso que tem que ser tudo um acompanhamento, todo um cuidado, questão de pressão alta, o batimento cardíaco, tudo acelera. Então, tem que fazer uma atividade mais lenta ou mais avançada, vai depender de como ela vai estar no período. Por isso que é interessante buscar algo personalizado para aquela gestante. Sim. Eu vou lá, eu vou conversar, eu vou falar como que é o meu corpo, se eu sou sedentária, Isso. se eu já praticava, se eu tenho pressão baixa, se eu tenho pressão alta. E aí, problema de circulação, enfim, vai fazer uma anamnese, vai dizer tudo e ali vai montar um treino especial para a pessoa. Por isso tem que chegar num profissional que já está adaptado a trabalhar com gestante, porque ele já sabe tudo o que ele tem que fazer. Claro. E aí vai dizer, mas por exemplo, uma gestante que nunca praticou atividade física, ela não tem condicionamento nenhum. Então, tem que começar com uma coisa bem devagar para adaptar. Adaptar ela ao exercício e a condição que ela está de gestante para fazer o exercício. Porque imagina, tu bota uma gestante para pular corda. A frequência cardíaca dela vai lá nas alturas, passa mal, alguma coisa assim. Sim, Está um perigo. botando a vida dela em risco, é do bebê. Com certeza. E Dígia, por que indicam tanto o Pilates na gestação? Porque no Pilates você tem um acompanhamento mais com o físio ali do lado. Então, as atividades de alongamento, de ganhar mobilidade, é uma coisa. Então, a físio conhece o corpo da pessoa já. Então, trabalha muita mobilidade, coisas mais calmas, mais tranquila, porque é uma atividade mais lenta. Sim, e existe alguma ligação entre Pilates e o parto normal? Existe algo assim relacionado a facilitar esse momento? Sim, se a gestante, eu quero fazer exercício porque eu quero parto normal, ajuda, porque aí tu vai trabalhar mobilidade, ganho a flexibilidade dela, resistência, força, porque tu trabalha todo o corpo dela. E quando você faz o Pilates, a fisioterapeuta provavelmente já tem o conhecimento da parte pélvica para ajudar também a trabalhar, porque aí tu trabalha as duas coisas junto com o exercício. Tu não vai trabalhar só, vou fazer só agachamento por fazer. Ela vai aprender a ativar o abdômen, ativar o assoalho pélvico, e isso tudo vai influenciar no parto dela. E existe um momento que a gente diga assim, deu, agora não vamos mais nos movimentar, ou se tiver tudo ok na gestação, pode ir até o final? Até um dia antes dela ter neném. Que legal, né? Vai da disposição da gestante, porque, claro, vai chegando no finalzinho, a barriga está maior, aí vem aquela indisposição, aquele cansaço, ela também não vai querer. Eu teve uma gestante que ela fez aula, até sexta, e no domingo ela teve o neném, ela já estava toda programada, e ela fazia tanto Pilates como funcional. Claro que era tudo adaptado. E fez até o final, estava super bem. Já tem gestante que já uma semana antes está indisposta, mas aí tudo bem, vai depender dela, mas dá para ir até o final. Dígia, e pensando num treino funcional, como é que é um treino funcional para uma gestante? Divide para nós aqui, que eu fiquei curiosa. Todos os agachamento pode fazer normal, mas claro, tem que estar com apoio ou alguém perto. Exercícios de braço bastante, trabalhar e sempre unilateral. Nada de usar só um lado, não. Tem que fazer os dois juntos. Por quê, Dígia? Porque senão tu dá compensação. E aí tu trabalha... igual a gente costuma, vou fazer exercício só com o braço. A gente normal faz. A gente compensa, tu imagina uma gestante com barriga ali. Então, sempre a atividade física, sempre usando os dois lados juntos ao mesmo tempo. Pouco peso, não precisa de ter muito peso, só para ganhar... Somente os braços tem que fortalecer, né? Porque depois... vai estar carregando o neném. E melhorar a questão até do condicionamento mesmo dela, respiratório.
E ativar. Então, a gestante faz muito o quê? Agachamento sempre, porque vai ajudar durante o parto, vai fortalecer as pernas, exercícios de braço sempre, e exercícios de lateralidade, alongamento e tudo para melhorar até aumentar o espaço. Como a gente fala, eu alongo muito a gestante, que é para aumentar o espaço, para dar espaço para o bebê. Claro. Para o bebê poder se movimentar melhor dentro da barriga. E assim, a gente reclama muito na gestação, vai crescendo a barriga, aumenta tudo, e começa a dar dor nas costas. Então, o condicionamento físico, fazer um treinamento focado para essa parte também, para toda... postura. Eu estou com a gestante que ela está, acho que 38 semanas, ou coisa que ela não teve. Sempre eu pergunto, mas não teve dor nas costas. Imagina. Porque desde o início a gente trabalhou, melhora a postura, trabalha assim e tudo. Então, uma coisa que ela não reclama é de dor nas costas, que ela não tem. Dija. Porque a gente pega no pé mesmo, porque tem que melhorar, porque senão você fica ali, a barriga vai crescendo e tu vai junto, tu vai ter. Então, tem que melhorar bem a postura. Dija, adorei. Obrigada por dividir conosco essas informações. Parabéns por esse trabalho maravilhoso que tu faz com as gravidinhas. Se você gostou, se você está grávida e quer se exercitar, manda mensagem para o Minuto Mamãe Bebê, que eu vou te encaminhar o contato das nossas profissionais. E eu tenho certeza que a sua gestação vai ser muito mais saudável, com pouquíssima dor e desconforto e muita mobilidade, muito movimento. Obrigada, até o próximo encontro. Até o próximo. Agora nós vamos falar sobre desmame com uma pessoa que não viveu essa situação, muito pelo contrário. Ela amamenta uma menina de 4 anos junto com uma menina de 2 anos. Se você conhece o nosso universo aqui do Minuto Mamãe Bebê, o nosso time, você já sabe de quem eu estou falando, é claro, da nossa pediatra, Fran. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Achei ótimo você trazer esse tema. Sabemos que é polêmico, que divide pensamentos, posições, mas eu queria conhecer o seu ponto de vista como mãe e como médica. Tudo bem? Boa tarde. Então, assim, Mari, falando sobre desmame com 2 pessoas, né, que amamentam e vão amamentar até os 18 anos. Mas, assim, o que é o desmame, né? A gente considera como um desmame precoce aquele estabelecido antes dos 2 anos da criança, né? Os órgãos de saúde, eles recomendam que a amamentação seja feita pelo menos por 2 anos, né? Para os benefícios do aleitamento materno serem máximos, assim. Mas existe a continuidade dessa amamentação, que antigamente se chamava de amamentação prolongada. Hoje em dia a gente chama de amamentação continuada, para uma criança com mais de 2 anos. E até quando que pode ir a amamentação? Até quando a criança quiser. Não tem nenhum malefício de continuar amamentando, nem para a mãe e nem para o bebê, né? Nem para a criança. Então, assim, geralmente eles vão até uns 5 aninhos, 4 anos, 5 anos, quando vai para o desmame natural. Algumas crianças desmamam naturalmente antes desse período, outras até passam um pouco desse período. E não tem problema nenhum, porque o leite ele continua tendo um benefício muito legal para a imunidade, nutricional também. E a gente também fala bastante sobre a regulação emocional que o aleitamento materno faz, que o ato de mamar no peito, né, dá para a criança. Então, assim, a gente tem que lembrar que o leite materno ele não é só nutriente, né, não é só alimentação. Então, aquela criança ela quer acolhimento, ela quer segurança, ela quer contato com essa mãe, ela quer machucou o joelho, bateu o joelho, vem chorando para poder mamar e daí já cura, né? O mamazinho cura tudo. E ela quer também se controlar emocionalmente. Nessa fase, ela está conhecendo muito as emoções depois dos 2 aninhos, né? Nomeando as emoções, o que é raiva, o que é choro, o que é tristeza, o que é alegria. E às vezes ela tem um pico de desregulação emocional que é acolhida com o peito, né? E essa regulação emocional é muito importante para o desenvolver dessa psicológico dessa criança, sabe? Então a gente, quando existe uma mãe, por exemplo, que desmama um pouco antes desse período, essa criança já fica com essa como se ela tivesse faltando uma aresta ali, entendeu? Para segurar as coisas.
E então a gente pode pensar nessa parte da criança também, né? Pensando no lado da mãe, eu imagino que a maioria das mães já estejam preparadas para desmamar desde sempre, porque é uma doação muito grande. A gente não tem tempo para outras atividades comuns, né, da vida. Então, uma mãe que amamenta, às vezes, come amamentando, ela vai ao banheiro, às vezes a criança quer mamar ali no banheiro, ela toma banho, a criança está mamando. A hora que ela conseguiu se sentar para descansar um pouco do dia todo, a criança quer mamar. Então, é muita demanda, né? Mas para aquela criança, para aquele momento, para aquela situação, às vezes é necessário ainda, né? E geralmente, Mari, o que eu vejo bastante é que essa mãe que está com esse pensamento muito forte no desmame, eu quero desmamar, não está fácil, está difícil demais, é uma mãe que está sobrecarregada, que está cansada, né? E às vezes, lá no fundo, o que ela quer é descansar e não desmamar, né? Então, às vezes, ela precisaria ativar a rede de apoio, o pai, a avó, a Dinda, uma vizinha que às vezes já falou, bota a chupeta, vai desmamar porque está muito grande. Talvez se essa vizinha ficar brincando um pouquinho com essa criança, para essa mãe ter uma refeição mais tranquila, tomar um banho com calma, né? Então, às vezes, é só esse descanso que está faltando na vida dessa mãe. Outras situações, não, tudo bem. Tem mãe que não quer, está tendo perturbação na amamentação, algumas condições que podem colaborar para essa angústia na hora do amamentar e tudo, né? Mas são mais raras essas situações. E assim, às vezes a gente precisa estabelecer algumas demandas para a criança, para ajudar, auxiliar essa mãe a manter por mais tempo, nem que seja com a demanda limitada. Então, assim, a gente precisa analisar cada situação, cada caso, que às vezes essa mãe não quer de fato desmamar, ela só precisa ajustar algumas coisas, né, na rotina dela e da criança para poder persistir por mais tempo. E por que eu digo persistir? Porque amamentar é prazeroso, é gostoso, é bom, é maravilhoso, mas não é sempre, né, que é assim. A gente quer voltar a algumas condições que a gente fazia antes de amamentar. E é difícil, porque tem uma criança ou duas, né, no meu caso, que estão demandando muito ali. Então, a gente precisa olhar para essa mãe que está pensando em desmame com um olhar um pouco mais atencioso. É bem legal essa comparação, desmame, descanso, porque se a gente ajustar ali, não acontece o desmame, se acontecer o descanso. Porque é bem isso, sabe? Às vezes a gente só precisa de um tempinho, porque a gente sabe dos benefícios, a gente sabe que é bom, nós gostamos. Só que, às vezes, a gente tem que entender que cansa. Então, eu já passo por isso, hoje em dia não me canso mais, foi realmente no começo, e o começo que é onde acontece maior desmame, porque é realmente a época mais difícil. Eu sempre falo, depois de um ano, sim, fica muito diferente a amamentação. E aí não dá mais vontade de desmamar. Já no começo, que é onde a maioria das pessoas desmamam, é muito difícil mesmo. Então, eu acho que conversar com pessoas certas, conversar com pessoas pró-amamentação, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, né, Fran? Faz bastante diferença. Esse acompanhamento, né, de pessoas que são pró-amamentação para essas mães, para incentivarem e continuarem incentivando durante o crescimento da criança, fundamental. Eu até costumo falar para as minhas pacientes assim que vamos dizer que essa criança viva por 100 anos, né? Se ela for amamentada por bastante tempo, uns 5, 6 anos, que é bastante tempo isso, 5, 6% da vida dela, né? Então, o melhor presente que a gente pode dar para o nosso filho é a amamentação. E, se possível, a amamentação continuada. Fran, adorei. Que bom que você trouxe esse tema, que outras mães tenham acesso a essa entrevista, a essas informações. Você não está sozinha. E quando você precisar de ajuda, peça ajuda. Descansa e não desmama. Fran, até o próximo encontro. Obrigada.